templo evangélico ou uma igreja católica. Já nos kibbutzim não há comunidade religiosa. Tudo é laico. As crianças são criadas em comum, dormem nos mesmos dormitórios, só passavam algumas horas com os pais, 2 ou 3 horas por dia. É bem verdade que, no começo, 90% dos habitantes de Israel viviam em kibbutzim, ou moshavim. Mas hoje nem 10% vivem. Eles vivem em casas e algumas muito confortáveis. Então é hoje a fisionomia econômico-financeira de Israel. Seguiram-se conflitos periódicos agora, com a entrada de Israel e o expulsar dos palestinos, e o acirrar de ódios nacionais e a formação de movimentos de libertação, e alguns com claro e definido propósito de destruir Israel. Hamas tem como mensagem, como compromisso, destruir Israel, apagar Israel da face da terra, como é também o projeto do governo iraniano. Vocês sabem disso. Israel tem uns 6 milhões de habitantes, e os palestinos somam na Palestina uns 3,5 milhões de habitantes, sendo quase 10 milhões de palestinos espalhados por diversos países. Agora não fala. Desligou isso aqui. Não sei se é o comandante lá que mandou. Que é jovem. Eu não acredito muito em jovens, sabe? Minha pergunta é a seguinte: que pretendem judeus e palestinos em relação à Palestina? Eu faço algumas perguntas. Será que eles pretendem convívio pacífico ou dominação? O que se sabe de Israel é que eles querem domínio pacífico, quer dizer, convívio pacífico, desde que eles mantenham nos seus limites e os palestinos nos seus limites, nas suas fronteiras. Já grupos palestinos liberacionistas não querem, eles querem expulsar judeus e querem varrer Israel da face da terra e dominar aquela porção do mundo. Será que a pretensão deles é o domínio religioso ou político? Se houver pretensão de Israel quanto a domínio, seria político. Israel não vai impor o judaísmo sobre o Islã, mas o Islã gostaria de dominação religiosa, que toda a região fosse muçulmana. Tranquilamente. Toda a região tivesse o Islã como sua religião. O Islã significa submissão. Submissão a Allah, a lei de Allah, ao Corão. Vocês sabem que o Corão, entre outros ensinos, ensina a possibilidade da poligamia. O muçulmano pode ter até 4 mulheres, desde que possa sustentá-las convenientemente. Em alguns países muçulmanos, as mulheres inventaram uma maneira de resolver o problema. Elas fizeram o seguinte: bem, o Corão diz que tendo condições de sustentar. Então a primeira, quando ameaçada de uma segunda, ela diz: olha, eu quero um Mercedes 2009. Ah, não pode, não posso. Não pode? Então como você quer arranjar uma segunda mulher? Se não tem competência, condições de sustentar uma. E aí elas vão ao tribunal e embargam um segundo casamento. Mulher dá sempre um jeitinho. Impressionante. Será dominação religiosa ou política? Será que eles querem independência ou interdependência? Eu posso dizer-lhes da minha experiência em Israel. Eu já visitei aquela região, tanto a área palestina como a área de Israel. Meus irmãos, o mercado de trabalho dos palestinos é sobretudo Israel. Eles encontram trabalho à vontade na indústria, no comércio, na hotelaria. Mas com os conflitos, Israel fechou as portas, impede a entrada de palestinos. É uma coisa triste. Houve um dos anos desse conflito em que digamos, o turismo em Betleém era de 500 mil pessoas no Natal. Eles tiveram 5 mil pessoas por causa do conflito. É separado por um muro.
Hoje a gente não entra com facilidade em Betleém. Eu entrei já, quando não havia muro, era bem mais fácil. Realmente, o conflito é tremendo. Será que querem independência? Parece que querem independência, mas economicamente deviam praticar uma interdependência. E nós, o que desejamos para Israel e para palestinos? Eu sei que alguns crentes, especialmente influenciados pela mídia, diriam o seguinte: eu quero a destruição dos palestinos e que os israelitas dominem aquela terra inteira. Eu sei que algum crente, tranquilamente. Mas será isso que Deus quer? Meus irmãos, não sabem que, no que respeita à teologia e à escatologia, isto é, a doutrina do fim, existe uma escola chamada dispensacionalista, que também defende o pré-milenismo e algumas mais o pré-tribulacionismo. O que é isto? Vamos ver o cenário do dispensacionalismo. Foi Darby quem divulgou, quem tornou conhecida a teoria das dispensações. E quem mais divulgou a teoria das dispensações foi Scofield, C.I. Scofield, na sua Scofield Reference Bible. Eu tive essa Bíblia, eu comprei, sabe quando? Em 1954. Eu ensinava até inglês no Instituto Bíblico da Pedra, no Rio de Janeiro, ensinava usando essa Bíblia, já que eles usavam essa Bíblia lá. Eles adotavam a posição dispensacionalista. Mas usavam Strong para o 4º ano. Aí Strong já é um teólogo batista que é aberto às várias posições teológicas. Que diz o dispensacionalismo? Que houve 6 dispensações e vamos entrar numa 7ª. Primeira dispensação é a da inocência. Naquele período no Éden, Deus pede, Deus quer que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme Gênesis 2, 17, 18. Só que o homem comeu. Como resultado, dor e maldição. E o pecado chegou até nós, por causa da desobediência. Segunda dispensação, dispensação da consciência. A consciência que se apercebe do pecado, oferece sacrifícios, oferece primícias, obediência, mas a humanidade corrompeu-se, segundo Gênesis 6,12. A maldade do homem se multiplicou tremendamente sobre a terra. Lembram-se disso? E aí Deus mandou o dilúvio. A terceira dispensação é a dispensação do governo terreno. Noé sai da arca com os filhos casados, e eles vão gerar filhos, vão se multiplicar, e aí vão povoar abundantemente a terra e se multiplicar. Deus ordena que eles se espalhem e povoem a terra. O homem obedece? Não. Resolvem construir uma torre, um edifício tão alto que chegasse ao céu, e todos habitariam ali. Quer dizer, a construção da cidade, a concentração humana, nunca esteve no projeto de Deus. A cidade é sobretudo uma criação humana. Deus criou o jardim, o homem criou a cidade. Só que Deus, na sua misericórdia, vai fazer que a história termine numa cidade, a Nova Jerusalém. Interessante. E Deus manda ir à cidade pregar, porque na cidade há gente. Então, se a humanidade se junta na cidade, vamos evangelizar as cidades. Bem, a era do governo humano, a confusão de línguas Deus permitiu então, e como não se entendiam na construção da torre de Babel, Babel significa confusão, então as nações se espalharam, e aí a terra veio a ser habitada por semitas, camitas e jafetitas.